Salmo 40, verso 17, é o texto da nossa pregação. E o salmista Davi escreve para nós desse jeito, de uma forma muito clara, muito especial, dizendo assim: mas eu sou pobre e necessitado, mas contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Coloca aquela outra tradução da demora, Juninho. Olha lá. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor meu Deus, Ele diz a mim assim: mantenha o Senhor nos teus pensamentos. Pensa de mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e a minha salvação. Não demora não, Deus. Levanta a mãozinha para o céu e fala assim: meu Deus, eu sou pobre e necessitado. Davi está falando isso. Aí ele agora fala: não demora não, hein? Você crê nisso? Pode sentar então, em nome de Jesus. E agora aplauda forte esse nome que é poderoso. O salmista Davi começa assim, ó, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tira de um poço de lama e perdição, de um atoleiro de lama, e coloca os meus pés sobre uma rocha, e firma os meus passos. Isso é lindo. Qual é o propósito de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, igreja? Ter os passos firmados. Ter os pés firmados e calçados. Deus não quer os nossos pés descalços na sua presença, quando nós estamos nas caminhadas da nossa vida. O tema dessa pregação é: enfrentando o dia a dia sem perder o foco e sem perder o equilíbrio. Aí que é o X da questão. Que adianta vencer, irmãos, e acabar tudo em a sua saúde, não levar em nada. Eu tinha um amigo, conhecido de um amigo, ele vendia água, sabe, água de garrafão, de galão de água. Isso faz 30 anos, 30 anos. Ele vendia água, então ele trabalhou muito, irmãos, porque ele começou a construir uma casa, então ele precisava que a sua casa fosse terminada, ele trabalhou demais da conta. Ia cedo no depósito buscar água, vinha buscar, vendia água, entregava água. Alguém trabalha com entrega de água aqui? É um trabalho pesado. Enchia os galões da mina, vinha, vendia, e voltava e voltava. Aí a filha foi para a faculdade, ele dobrou a aposta no serviço e trabalhou demais. Aí uma manhã, normal como todas as manhãs, ele foi sair de casa e saiu com a sua Kombi. Naquele tempo ainda era Kombi, Júlio. Consertou muita Kombi. Kombi, eu tive uma Kombi que a nossa igreja lá em Peona apelidou de Bombe, de tanto que ela quebrava. Mas serviu para o propósito. E ele saiu com a Kombi da casa dele, e daqui a pouco ouviu-se um barulho muito forte. Blá, 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 aquele barulhão assim. Gostou do barulho? Ouviu um barulho muito forte. Ele tinha saído com o portão do condomínio fechado. Aí descobriu que ele estava num nível de estresse tão violento, que tudo aquilo que ele se esforçou, que tudo aquilo que ele lutou para conseguir, que ele lutou para fazer, ele simplesmente perdeu a sua saúde. Aí vai consertar a saúde. Quando eu e a Lourdes éramos jovens, eu tinha 17, 18 anos, a gente evangelizava o bairro da Assistência. É um distrito aqui de Rio Claro. E aí nós começamos a evangelizar uma família que estava precisando de muito auxílio. E um chefe da casa era motorista de caminhão. Ele pilotava caminhões. E ele transportava tomate.
cebola, essas coisas são perecíveis. Então ele batia da roça para o Ceasa, do Ceasa para a casa da roça, e não podia parar aquele caminhão. E aí então o patrão exigindo mais e mais e mais, e ele precisava ficar mais tempo acordado. Ele começou a tomar um negócio chamado rebite. Você deve ter ouvido falar já. Eu não sei o que é, mas deve ser algum tipo de medicamento ou droga que mantém a pessoa ligada por mais tempo. Mantém a pessoa ligada por mais tempo. E ele tomava muito aquilo lá. E aí a mente dele ficou perturbada. A mente dele ficou perturbada. E a mente dele ficou cansada. E aí é como ele disse para nós, é como se fosse um palito de fósforo que fez aquela labareda de fogo, mas aí murchou e ficou a cabecinha seca. Queimou neurônios. Não tinha mais o que fazer. Agora não tinha mais força para trabalhar. Meu Deus, o que é isso? Enfrentou o dia a dia e perdeu a saúde. Perdeu a alegria. A frase é bonita, embora as atitudes eu não aprovo, mas a frase é bonita. Che Guevara, o líder revolucionário de Cuba. Ele implantou a revolução lá em Cuba para tornar o país comunista na época. Isso lá por 1940. E ele lança uma frase, ele diz assim: vamos enfrentar a revolução, sim, mas não vamos perder a doçura. A frase é bonita. Você tem que enfrentar o dia a dia, mas não pode terminar o seu dia a dia amargo. Tem gente que enfrentou tanta luta que hoje está amargo. Não consegue perdoar. Parece que coisas prendem você e sempre volta ao seu passado. Você enfrentou, mas perdeu a alegria. Perdeu razões por viver. Mas hoje estou aqui como boca de Deus para dizer para você: em nome de Jesus, você vai enfrentar o dia a dia seu. E você vai viver o sobrenatural. Não vai perder o foco e não vai perder o equilíbrio. Quem pode dar um glória a Deus, levanta a sua mão aqui. Olha só. Deus, quando fez o homem, Tom, igreja, Ele providenciou para a gente necessidades e supriu essas necessidades. Necessidades fisiológicas. Ar, você precisa de ar para respirar. Água, você precisa de água para se hidratar, Lucas. Repouso, precisa descansar. O descanso é um grande aliado da nossa vida. Tem que tentar dormir. Tem que relaxar. Irmãos, eu aprendo muito com o Benício, filho da Marcela. De vez em quando, tanto na minha casa como na do Roberto, ele chega e ele quer sossego. E ele tira a calça, tira a camisa, fica de cueca. Eu nunca esperava ter um homem de cueca na minha casa sem eu. Mas lá está o meu neto de cueca, ele fala assim: eu quero relaxar. Quero relaxar. Agora ele já fala relaxar. Você pode pegar uma água com gás para mim? Eu quero uma pipoca. Agora eu quero relaxar. Tem hora que ele não quer nem conversar. Como a gente aprende? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue relaxar? Ou você é daqueles que vai para um hotel, que vai para uma praia, que vai para um lugar e fica pilhado com o celular achando o que está acontecendo aqui? Você consegue descansar? Você consegue realmente relaxar? Repouso é Deus nos deu, presta atenção, eu vou chegar lá. Outra coisa que Deus nos dá: abrigo. A gente precisa de abrigo. A gente precisa de vestes. E a gente precisa de prazer. Então, necessidades fisiológicas de um ser humano, de todo ser humano: ar, água, repouso, abrigo, veste, prazer. Comer é bom, não é?
Quem tem prazer em sentar e comer, levanta a sua mão. Está vendo? A palavra sexo também está colocada aqui nesse texto do prazer. Embora não seja o meu assunto, porque nós estamos com uma população presente heterogênea, não é esse o objetivo, mas também é prazer. Então vamos tentar entender as necessidades fisiológicas nossas. Quando que Deus criou o homem no Éden? Primeiro que Deus não criou o homem no Éden, Deus colocou o homem no Éden. Quando que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano depois de ter feito, Juninho, todas as outras coisas. Primeiro Ele criou os alimentos, Ele criou a relva, os animais, os peixes, a chuva seródia e a chuva temporã, a chuva do tempo e fora do tempo. Todas as coisas Deus criou antes de criar um homem. Interessante, né? Criou Eva e falou, agora vocês, depois que criou o homem, Deus fez Eva. Vocês agora multipliquem e povoem a terra. Então o homem podia comer de todos os alimentos que tinha no jardim. Então Deus deu para o homem toda a provisão antes de fazê-lo. Deus cuida da gente, cuida ou não cuida? Deus cuida de você, cuida ou não cuida? Deus protege você, protege ou não protege? Quem crê que Deus cuida de você, levanta a sua mão. Então, Max, Deus cria todas as coisas, depois cria o homem. Formou o homem do pó da terra. Numa escola, um dia perguntaram assim para um professor: como que Deus fez então o umbigo do homem? Porque o cordão umbilical é gerado dentro da mulher e ali forma o feto, que forma a criança, que forma o ser humano. Como que Deus fez o umbigo de Adão? Eu queria estar lá para responder essa pergunta. Eu queria estar lá. Deus não fez o homem um boneco de barro? Deus não fez o homem do pó da terra, pastora Ângela? Fez ou não fez? Fez? Como que Deus fez o umbigo do homem? Assim, ó, simples. Sabe onde que eu lembrei disso, Marcelo? Vendo o umbigo do Benício esses dias. Certinho, se a barriguinha do Benício fosse aqui de o dedão, Deus ia gostar. Pá! Assim Deus fez o umbigo do homem. Pronto, resolvido. A gente arruma muito pelo no ovo para tentar entender a palavra de Deus. Irmãos, você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que entender que o processo de Deus na nossa vida é para sempre. Dá um glória a Deus. Deus não te salvou, Deus não quer o meu mal nem o seu. Ele quer nos dar todas as bênçãos que estão separadas no céu. E eu vou receber as minhas e profetizo na sua vida que você vai viver as suas. Amém? Então Deus fez tudo antes e depois fez o homem. Você cuida do jardim. Aí tem as necessidades do ser humano psicológica. Você precisa de paz. A Bíblia fala que é melhor um bocado seco com paz do que um banquete. Paz. Também chega de neura, viu, gente? Não fica muito pressionado com muitas coisas. Até esses dias um irmão olhou para mim e falou assim: olha ali na igreja, lá no galpão, tinha uma teinha de aranha encostada num desses globos nossos aqui. Olha que os nossos meninos limpam. Ainda bem que a gente conhece a Bíblia. Eu só respondi assim, ó: até no palácio do rei encontrará teia de aranha. Se tem um lugar que tem teia de aranha, em toda a casa, na sua tem. Como que ela sobe lá em cima, irmão? Para onde que ela sobe? Para formar uma teinha. Já percebeu? Aí você limpa, ela forma de novo. E se a casa fica fechada, ela aparece. Da onde que ela vem? Hoje a Lourdes estava lá desesperada em casa. Na hora depois do almoço, falou assim: entrou uma abelha aqui. Depois de 2 horas, nós descobrimos que não era abelha, era borboleta. Aí agora à tarde entrou outra coisa lá. E te deixa que vai. Tá, a porta, a janela está aberta. Vai entrar, essas coisinhas. Resolve. A Lourdes é bem resolvida com isso. Quem tem cachorro em casa é bem resolvido com qualquer coisa.
E aí, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa de paz. Jesus disse assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, morar no paraíso, Deus criou a paz do paraíso. Era paraíso. Lá não tinha nem pecado. Não tinha nada de mal. Era paz eterna, a paz que o Senhor deu para o homem. Lá tinha reconhecimento. Todos os dias Deus vinha reconhecer o território e bater papo com Adão. Então, na psicologia, você precisa de paz. Se você está com a mente atribulada, meu Deus, que coisa triste. Que coisa grave é uma mente atribulada. E talvez sua mente está atribulada hoje. E eu estou aqui para dizer para você que você vai enfrentar isto sem perder o foco e o equilíbrio. A gente precisa de reconhecimento. Mas não viva pelo reconhecimento. É bom ser elogiado, mas não viva pelo elogio. Não viva pelo elogio. Mas o ser humano precisa ser reconhecido. Outra coisa, o ser humano precisa de segurança. A gente precisa se sentir seguro. A gente precisa se sentir protegido. Talvez você mora num lugar e você colocou cerca elétrica lá. A cerca elétrica inibe o ladrão de chegar? Mas te dá a sensação que você está seguro. Te dá uma sensação que você está protegido, que você está guardado. A gente precisa de autoestima. Irmãos, como é bom ter autoestima. Mas toda vez que você for ter autoestima, lembra de Davi, não pense demasiadamente grande a teu respeito. Mas também não pense menos a teu respeito. Você precisa ter autoestima. Eu tomei uma posição de perder uns quilinhos. Perdi um pouco. Acho que eu perdi 300 gramas. Brincadeira à parte, eu perdi um pouco. Muitas coisas me fazem tomar decisão, mas é por mim mesmo. Não é por ninguém. Outra é para a minha família. Eu tenho que terminar meus dias com saúde. Eu não vou lutar tanto. Irmãos, quando eu fui para o hospital por Covid, antes de eu ser entubado, eu falei com Deus assim, ó: Pai, não é possível que eu vou morrer desse jeito. Que Deus abençoe a família de quem perdeu, porque foi muito triste. E é uma morte triste porque você morre sozinho, isolado, e não pode ninguém nem no teu enterro. Eu falei, eu não terminei meus dias num saco preto, Pai. E eu não posso terminar meus dias assim. Senhor, eu lutei tanto na vida, como todo mundo luta, mas eu não posso simplesmente morrer. Eu tenho que demorar um pouco para morrer. Eu tenho que lutar um pouco mais para isso. Eu tenho que me esforçar um pouco mais com isso. Não é? Então nós temos que cuidar da nossa saúde. A autoestima não é pelos outros, é por você. Você tem que ter autoestima por você. Não é pelas pessoas, é por você. Isso é sério. Aí eu estava fazendo um casamento. E hoje os ternos, irmãos, eles não abotoam mais. Você quer abotoar, abotoa. Se não quiser abotoar, você deixa o terno livre. E eu estava fazendo o casamento, e eu fui tentar abotoar um terno, que aquele terno era para abotoar, não era um paletó igual esse, era um terno que abotoava. A hora que eu fui abotoar o paletó, uma pessoa deu risada. Por quê? Não foi a Lourdes, foi alguém que deu risada. A Lourdes não estava no casamento. Alguém riu. E a hora que eu vi, eu encontrei a pessoa rindo, nossos olhos se cruzaram. E ela ria de mim, que o paletó não estava abotoando. Quase que eu joguei uma praga. Mas eu lembrei de Abraão, porque aquele que eu amaldiçoo é amaldiçoado, e aquele que eu abençoo é abençoado. Então eu fiquei quieto. Fiquei quieto. Nunca provoca profeta. O Eliseu tinha um problema de autoestima. Eliseu era calvo. Aí um dia os meninos passaram e falaram assim, ô seu careca.
Acho que ele falou assim, careca? Ó, careca! Está na Bíblia. A Bíblia diz assim que ele orou a Deus e veio 2 ursas. E saiu correndo atrás dos meninos. Ó, aqui não tem ursa, mas pode chegar alguma coisa correndo atrás de você também. Brincadeira à parte, nós temos que ter, pregador tem que ter equilíbrio. Principalmente no altar, porque palavras liberadas no altar viram decretos. E em nome de Jesus Cristo, você tem que valorizar você. Autoestima, Deus deu para nós a autoestima. E a gente faz falta isso. Autorrealização. Você também precisa ser valorizado pelas suas realizações. E você tem que vencer por você. Não vença pelos outros, vença por você. Então essas são as necessidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A gente luta para comer, para respirar, para trabalhar, para dormir. Não tem coisa mais gostosa de uma cama limpa, irmão. Eu gosto quando eu chego em casa e o lençol está trocado, a cama está limpa. Parece que aquilo faz bem para a gente. Faz bem para a gente. E aí, Deus cria tudo antes e cria o homem. Aí, as necessidades psicológicas, Deus cria tudo antes e cria você. Só que aí o homem tem necessidades espirituais, que elas foram inseridas na caminhada por causa do pecado. O pecado é terrível, irmão. O pecado envergonha a pessoa. O pecado acha a pessoa. Sem falar de política, mas abrindo um parênteses, porque não tem nada a ver comigo. Antes do dia 25 de novembro, as pessoas disputavam um convite para ir na festa de um certo banqueiro. Inclusive pastores. Eles disputavam um convite para ir naquela festa. Hoje, quem foi naquelas festas e foi gravado e pode ser deletado, é isso aí a palavra? Delatado, não está nem dormindo da noite. Ele não tem nem necessidade mais física e nem psicológica. Está sem paz nenhuma. Mas as pessoas lutavam para ir numa festa de alguém que depois de 25 de novembro, quando foi encontrado, quando foi achado, foi exposto. Satanás, a avó da gente já falava lá atrás. Sua mãe também já deve ter falado para você. O diabo dá a panela, mas esconde a tampa. E as pessoas vão entrando na panela. Uma hora ou outra o pecado acha. O pecado achou Adão e Eva. Aquele homem e aquela mulher, para cuidar do jardim do Éden, o pecado encontrou ela. O pecado encontrou ele. Estamos nu, por isso te escondemos do Senhor. O pecado deixa a gente nu, exposto. Por isso que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, Juninho, versículo 20. Romanos 8, versículo 20. Tem um versículo ali, eu li de manhã, deixa eu ver se é isso mesmo, está aqui? Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade por causa, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Satanás sujeitou o homem naquele dia. Verso 21 diz assim a Bíblia: na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22 diz assim para a gente: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme em partos de dores até agora. 23. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Há uma geração que geme por causa do pecado. Há uma geração que nós somos essa geração.
E aí a Bíblia vem no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha, coloca desde o versículo 3:20, olha que poder que tem esse versículo aqui, ó. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei te expõe, ela te mostra. Mas agora, já se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Verso 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Deus hoje está fazendo justiça através da nossa fé. Você pode dar um glória a Deus. Todos aqueles que pecaram, no versículo 23 diz assim: estão destituídos da glória de Deus. Aí o próprio Romanos fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu estou aqui para dizer para você: o pecado não era para existir na nossa vida, mas o pecado entrou no homem. Mas através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o pecado é perdoado e nós temos consciência limpa diante de Deus. Então o homem tem necessidade de perdão, o homem tem necessidade de libertação, o homem tem necessidade de comunhão com Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, Floriano? Tendo comunhão com Deus e dizendo: Pai, eu tenho necessidades fisiológicas que o Senhor já preparou todas para mim, à vontade. Eu tenho necessidades psicológicas que o Senhor já preparou para mim, e eu vou viver a paz que excede o entendimento. E na minha parte espiritual, eu estou restaurado na minha esperança, pelo poder da tua palavra. Olha o que diz a Bíblia, quer ver? Marquei alguns versículos aqui. Romanos 8:28. Romanos 8:28, que diz a palavra: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está passando por luta? Está passando por prova na sua caminhada? Você consegue entender esse versículo? Ele é, sabemos, Jonatas, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que é dos outros? Não é seu, mas sabe o que é seu? É o seu propósito. Então você vai ter que viver. E as coisas cooperam para o nosso bem. Você pode dar um glória a Deus por isso. Olha o que diz Romanos 15:4. 15:4 de Romanos diz assim para a gente: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. A Bíblia, Adriano, foi feita para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, aí que entra, eu vou viver a perseverança sem perder o foco e o equilíbrio, do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Olha isso aqui, procedentes do quê? Das Escrituras. Se você percebe, nós estamos falando muito disso hoje, nos últimos cultos nossos. Crente precisa ler a Bíblia. Tem muito livro de autoajuda, irmão. Mas são livros extraídos da palavra de Deus. Sim, são experiências dos outros. Hoje o pastor que pregou às 10h30, ele falou: tem testemunho que você vai ouvir, tem testemunho que você vai ver, e tem testemunho que você precisa viver. Testemunho que você vê na vida dos outros, mas não vê na sua. E você tem que se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Testemunho daquilo que você ouve. Você ouve coisas que aconteceram em muitos lugares. A gente ouve a história do menino enfrentando o gigante Golias. A gente ouve a história do milagre na casa da viúva, dos pães, do azeite multiplicado. Eu não vivi isso, eu ouço isso. Mas tem uma hora que eu tenho que viver os meus milagres. E eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você: vamos viver os nossos milagres. Quem quer viver os seus próprios milagres aqui, levanta a sua mão. Então é o poder da palavra na sua vida.
Olha o que diz olha o que diz Provérbios 23, 18. A banda pode tomar o lugar. Provérbios 23, 18 diz assim, ó: se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Não perca a sua esperança. Desanima não. Está difícil para você? Pode estar. Talvez eu no seu lugar já tinha desistido, mas por isso que é para você. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, que Deus não nos dá nenhum fardo, nenhum peso que eu não possa suportar, mas juntamente com o peso que Deus me dá, Ele também me dá o escape. Eu quero dizer para você, igreja, em nome de Jesus Cristo, está chegando escape e livramento na sua vida. Se coloca de pé. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro, Juliana. Vai haver um bom futuro para você, para todos nós. Que poder que tem essa palavra. Olha agora aqui, ó, Hebreus 10, 23. Olha o que diz isso, irmão. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vou ler de novo e você glorifica. Apeguemo-nos com a firmeza à esperança que professamos. Você não professa uma esperança em Jesus Cristo? Pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor é fiel para abençoar a sua vida e a sua casa e a sua família. Ele dá conta. Olha o que diz o Salmo 34, verso 9. Olha que poder isso aqui, irmãos. Coisa linda. Temam o Senhor, vocês ou nós que somos seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada, Cícero. Não vai faltar nada, Floriano Peixoto. Não vai faltar nada, Joãozinho. Não vai faltar nada, Valéria. Olha aqui, ó, reivindique essa promessa. Temam ao Senhor, vocês que são santos, pois não tem falta aqueles que o temem. Você pode dar um glória a Deus. E olha o versículo Provérbios 3:5. E eu termino. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie em Deus. Confie em Deus. Tem hora que a fé vence a razão. Tem hora que a gente usa a razão, mas normalmente a gente precisa crer que a fé vai vencer a razão. Você pode dar um glória a Deus? E termino dizendo para você, 2 Crônicas capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Olha o que diz o profeta Samuel, que escreve o livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim: depois disto, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Josafá era o rei do lado sul, do lado bom, do lado de Judá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme vem vindo aí. Vem vindo aí. Vem vindo além do mar morto contra o rei. Já estão chegando perto. Josafá ficou com muito medo com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. O que ele fez? Atitude. Aqui diz alarmado. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Depois você continua lendo na sua casa. Mas ali, David, lá no versículo 12, ele fala assim: o nosso Deus não nos castigará por isso, pois não temos força para enfrentar esse exército. A gente não tem força para enfrentar esse exército. Esse exército que vem vindo é muito poderoso, ele é imenso. E além do pai, além de não ter força, a gente não sabe nem o que fazer. Está lá, ó. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. Quem hoje decide voltar para sua casa, crendo na esperança que nada vai te faltar, crendo na promessa
Essa música nova que está cantando, ela é muito top. Canta ela agora. Vou pedir que a Marcela venha aqui com a igreja, cantar juntamente também. E você vai cantar essa música com muita força agora. E você vai cantar isso crendo no que está acontecendo. E olha o final, irmãos. Enquanto eles estão entrando na canção, irmãos, olha o versículo 15. Escute todos vocês, povo de Judá e Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa deste grande exército, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã, marche contra eles. Marche contra eles. E olha que diz aqui, 20, bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. Tecoa é uma rua, irmãos. Tecoa é menor do que o bairro de Tupi. Tecoa é um lugarzinho de nada, assim, só passa 2 ruas para lá e para cá. Vocês param ali no deserto de Tecoa, ali naquele lugar. E olha que o Senhor diz aqui de uma forma poderosa. No caminho Josafá parou e disse: escutem, meu povo de Judá e de Jerusalém, creia no Senhor teu Deus e permanecerão firmes. Creia nos seus profetas e alcançarão vitória. Hoje nós estamos aqui diante de profetas e diante da mão do Senhor. Você vai sair com vitória na sua mão e vai enfrentar o seu dia a dia sem perder a paz, sem perder a alegria, sem perder a esperança. Você pode dar um glória a Deus com as suas mãos levantadas. Cante essa canção agora e adoremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande e em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Canta, igreja. Declara, igreja. Eu quero profetizar na sua vida. Não precisa vir aqui na frente, mas receba. Em nome de Jesus. Aquele que está fraco, se fortaleça no Senhor. Davi diz assim: eu fui pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não demore, Pai, aqui no templo da igreja sede. Deus, em nome de Jesus, nesse altar, eu estou declarando: não demores em socorrer o teu povo. Coloca os nossos pés sobre uma rocha agora. Nós cremos na tua palavra e em nome de Jesus recebemos a promessa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. É isso aí, Rogério. Receba para a sua vida e para a sua família. Mais uma vez, meu Deus. Meu Deus não falha.